Bom dia, meu nome é Fábio Gomes, eu sou professor da UFRJ aqui do Instituto de Biofísica e hoje então a gente vai estar conversando um pouco sobre a biologia dos anofelinos, que são um importante grupo de vetores da malária. Os anofelinos então formam um grupo de insetos que pertence ao gênero Anopheles. Como outros insetos, eles fazem parte da classe Insecta. Como outros mosquitos, eles estão presentes dentro da ordem Diptera, se caracterizando então por terem um par de asa bastante evidente e um segundo par de asa que regrediu e não é tão evidente. E, diferente de outros insetos vetores mais conhecidos, como o Culex e como o Aedes, eles fazem parte da família Anophelida. Eles estão espalhados ao longo de todo o globo, presente em basicamente todos os continentes, com exceção da Antártica. E, como já sabemos, são potenciais vetores da malária. Esses mosquitos, assim como outros mosquitos, são animais holometábolos. Isso quer dizer, então, que ao longo do seu desenvolvimento, do seu ciclo de vida, eles passam por 3 etapas distintas. Uma etapa larval, uma etapa de pupa e uma etapa adulta. O ciclo de vida dele se inicia, então, a partir da eclosão de um ovo e o desenvolvimento do período juvenil em 4 períodos distintos de crescimento na forma de larva, seguido por uma etapa de metamorfose, onde o animal se apresenta numa forma de pupa, de onde eclode agora, ou de onde vai se dar origem a um indivíduo adulto, sexualmente maduro, pronto para a cópula e posteriormente para a postura de ovos no ambiente. No entanto, esses mosquitos, eles se caracterizam por possuírem analtogenia. Isso quer dizer que a fêmea possui um fator ou uma restrição alimentar bastante específica necessária que se supra antes da cópula e antes da postura do ovo, que é o repasto sanguíneo. Uma vez então realizado esse repasto sanguíneo, a fêmea agora obtém nutrientes necessários para a formação dos ovos e pode dar o prosseguimento então ao ciclo de vida desses animais. Os anófeles então eles possuem características morfológicas distintas que permitem a sua identificação em comparação com outros vetores como o Aedes e como o Culex. E nós podemos então identificar relativamente bem esses mosquitos a partir desses caracteres nas diferentes etapas do seu ciclo de vida. Os ovos, eles possuem flutuadores laterais, que são essas estruturas apontadas que permitem, como o nome diz, a flutuação. Eles são colocados e permanecem na superfície sob um padrão diferente daquele observado em Aedes, onde eles ficam mais isolados, ou em Culex, onde eles ficam completamente agrumados. Uma vez eclodida a larva, ela se posiciona em uma posição horizontal em relação à superfície da água. Isso permite a distinção, então, entre o Aedes e o Culex, que possuem esse posicionamento na diagonal, e a larva de Anopheles não possui um sifão que é identificado tanto em Aedes quanto em Culex. As pulpas são de mais difíceis de identificação. No caso desses 3 mosquitos, elas possuem então esse formato em vírgula. E o adulto se caracteriza então pela fêmea possuir palpos maxilares que são tão longos quanto a probóscide e pelo macho possuir essa dilatação dos palpos maxilares em comparação com a probóscide. Esses animais ainda se caracterizam pela posição de repouso se estabelecer num formato diagonal ou então por encontrar essa posição durante o repasto sanguíneo, em comparação com outros mosquitos que geralmente tendem a adotar essa posição de repouso na forma horizontal ao solo. Os machos e as fêmeas adultas conseguem ainda serem distinguidas pelo fato do macho possuir uma antena plumosa, que é facilmente distinguida de uma antena mais simples, como encontrada na fêmea.
Novamente, então, aqui, olhando especificamente os anofelinos, a gente consegue ver os flutuadores laterais dos ovos. A gente consegue ver a larva do Anopheles na posição horizontal, em comparação com uma larva de Culex na posição diagonal e contendo um sifão respiratório. E a gente consegue ainda ver a aparência geral de uma pulpa de Anopheles. Os indivíduos adultos, como mencionados, então, possuem novamente o palpo maxilar de tamanho similar ao tamanho da probóscide, no caso das fêmeas, aquela dilatação dos palpos maxilares mencionadas nos machos, e conseguimos ainda identificar o macho da fêmea a partir então da plumosidade das antenas dos machos em comparação com as fêmeas. Os anófilos formam um grupo relativamente diverso de mosquitos, compreendendo ao menos 450 espécies já identificadas. Essas espécies adotam uma distribuição geográfica bastante característica, então diferentes espaços ao longo do globo são ocupados majoritariamente por diferentes espécies de mosquitos. E toda essa diversidade, ela reflete o tempo de evolução do gênero Anopheles, que surgiu aí há aproximadamente 100 milhões de anos. No entanto, é importante frisar que não são todas as espécies de anofelinos que são potenciais vetores da malária. Nós conseguimos identificar aí aproximadamente 70 espécies que são potenciais vetores. Isso por quê? Para que uma determinada espécie de Anopheles seja um bom vetor de malária para o homem, é importante que ele apresente ao menos 3 fatores ao mesmo tempo. Ele tem que viver em proximidade a comunidades humanas, ele tem que ter preferência pelo sangue humano e ele tem que permitir que o parasita, que o plasmódio, complete o seu ciclo de vida dentro daquela espécie de mosquito. No Brasil, nós podemos então destacar 3 principais espécies de mosquitos que atuam como vetores de malária. O principal vetor é, sem sombra de dúvidas, o Anopheles darlingi, que também possui a distribuição mais ampla no país. Nós podemos ainda mencionar o Anopheles albitarsi como um segundo vetor de grande importância no Brasil. E, finalmente, o terceiro vetor, o Anopheles aquasalis, que possui uma distribuição mais associada à faixa litorânea do Brasil. Esses animais, eles, em geral, possuem uma demanda de água limpa, doce ou salobra, a depender das espécies de mosquitos com a qual a gente está lidando. O Anopheles darlingi, mais especificamente, ele tem uma preferência por uma água doce, clara e de fundo lodoso. E são animais que, em geral, não se adaptam bem ao ambiente urbano. Então, em grandes centros urbanos, geralmente não se encontram uma grande diversidade ou uma grande quantidade de anofelinos. São animais de hábitos geralmente crepusculares ou noturnos, então eles tendem a picar as pessoas no início da manhã, quando elas estão acordando ou saindo para o trabalho, ou de noite, quando elas estão retornando do trabalho ou descansando ao final do dia. E o Ministério da Saúde, então, sugere uma série de medidas de controle que podem ser aplicadas na tentativa de prevenir a proliferação desses vetores. A primeira delas é a borrifação residual de inseticida na parede dentro da casa das pessoas, naquelas comunidades onde o Anopheles está presente. A utilização de mosquiteiros impregnados de inseticida, principalmente em populações que estão em contato com mosquitos que têm uma preferência domiciliar, ou seja, eles gostam de ficar dentro de casa e tendem a picar as pessoas dentro de casa. Sugere-se ainda a busca do controle de criadouros, ou seja, aquela fonte de água onde os mosquitos se desenvolvem nos seus períodos juvenis e onde as fêmeas tendem a colocar os ovos.
Para isso, então, podemos utilizar tanto a tentativa ou a busca da eliminação dessas fontes de águas, ou ainda a aplicação de larvicidas que matam ou que podem matar aquelas formas juvenis. E, finalmente, propõe-se ainda a aplicação de nebulizações espaciais de inseticidas que busquem o controle da população de mosquitos. E eu gostaria de frisar, então, que ao longo dos últimos anos, uma boa parte da redução dos números de malárias, principalmente no continente africano, vem se associando com a proliferação e com uma ampla distribuição desses mosquiteiros impregnados com inseticidas que permitem que uma pessoa descanse num determinado ambiente protegida do contato direto com esses mosquitos. Então, como vocês podem ver, os anofelinos formam um grupo extremamente diverso de mosquitos. Eles possuem uma série de similaridades com outros mosquitos, como o Aedes, e ao mesmo tempo possuem uma série de particularidades da sua própria biologia. E não são todos os anofelinos que são bons vetores da malária. Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais dos fatores associados com a transmissão do parasita por esse mosquito e com as diferentes etapas do ciclo de vida do plasmódio dentro do mosquito.